Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, que tenham gostado da nossa primeira aulinha de café. E hoje, do que vamos tratar, vamos saber como que a planta se desenvolve desde o tamanhinho lá da muda até chegar na planta, naquela que gera os seus frutos, né? E manda aí para nós grãos tão gostosos, né, que a gente faz o cafezinho para despertar durante a manhã. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que saber, relembrar na realidade, como que a planta ela se desenvolve. Então, primeiramente, o que que ela faz? Ela abre mão da maior parte da sua energia para o sistema radicular. Ou seja, pessoal, ela vai desenvolver quem vai fixar essa planta no substrato e quem vai, né, ela vai abrir mão desse sistema que vai absorver nutrientes e água para poder distribuir lá para a parte aérea. Beleza, cresceu raiz, aí sim, a energia dela vai ser destinada para o desenvolvimento da parte aérea, ou seja, dos ramos, das folhas, das gemas florais, dos frutos, tudo bem? Pessoal, mas como é a raiz desse café? A raiz do café, ela é semipivotante. Por quê? Ela só é essa raiz principal, mais grossa, nos primeiros centímetros do solo, tá? Depois dos primeiros centímetros, ela parte o que? Ela desenvolve raízes axiais, tá? Axiais nesse sentido, ou seja, em profundidade e podendo chegar até 3 metros. Dessas raízes axiais, pessoal, nelas crescem então raízes absorventes e da raiz pivotante aqui também partem, paralelos aqui à superfície do solo, as raízes laterais superficiais, que também têm a sua área de absorção de nutrientes, tudo bem? Pessoal, mas como ela vai se desenvolver, né? Como que todo esse sistema irá se desenvolver? A gente precisa relembrar um pouquinho que além dos fatores ambientais, como água, luz, temperatura, CO2, oxigênio, ela vai precisar de uma boa nutrição. A investigação do solo é extremamente importante para saber qual o trato cultural e essencial, assim como no nosso crescimento, os hormônios, tá? Auxina, giberelina, citocinina, elas é que vão participar do que? Do desenvolvimento de novas células, ou seja, da multiplicação de novas células nesse sistema radicular. Bom, pessoal, uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, que eu gostaria de esclarecer, é que é assim, ó, a gente tem que fazer, não adianta nada você saber a estrutura do solo, você saber que ele não está compactado, ou seja, está bom de oxigênio, e não se preocupar em fazer a calagem, por exemplo. Por quê? O cálcio, ele participa muito nessa fase de formação do sistema radicular. E diferente do que muita gente pode pensar, pessoal, o nitrogênio, por exemplo, tem gente que fala assim, vou colocar muito nitrogênio durante a fase de plantio dessa muda. Não, pessoal, baixas concentrações de nitrogênio. Por quê? Porque as baixas concentrações de nitrogênio é que vão favorecer a produção do hormônio auxina, tá? Que é o que vai comandar, que vai mandar a informação lá dentro da raiz para que ela se desenvolva, tá? O zinco, pessoal, ele é um elemento essencial que não pode faltar durante a adubação, porque ele favorecerá a produção do precursor, que é o triptofano, desse hormônio que é a auxina,
tá? Então a auxina é um hormônio que tá ali, ó, ela é a chefe, tá? O hormônio auxina, chefe do crescimento da raiz, tá? Só que, pessoal, não adianta nada você mandar muita auxina lá para baixo e esquecer de equilibrar, porque tem que ter alguém que fale assim, ó, auxina, agora já deu, não vamos crescer também tanto raiz assim, que é o caso do boro, tá? O boro é quem vai regular para que não ocorra o quê? Mandar totalmente a energia para o crescimento de raiz, porque vai faltar para o desenvolvimento de outras partes, tá? Afinal, pessoal, até para a gente piscar o olho, abrir a boca, respirar, a gente tá gastando energia. E tudo que envolver também crescimento, desenvolvimento numa planta é gasto de energia, tá? Pessoal, além disso, o que o pessoal tem feito? Aplicado ácido úmico ou ácido fúlvico para favorecer o desenvolvimento do sistema radicular, tá? Bom, vocês devem estar se perguntando assim, professora, mas como que essa auxina ela atua? Bom, esse hormônio é produzido lá na copa, só que ele é fotossensível, então quando a luz bate, ele tem que migrar, ele migra. E aí é que ele vai lá para a raiz e vai comandar, porque ele é chefe, e ele vai comandar o desenvolvimento do quê? De raiz, tá? Então é ele que vai estimular o crescimento. Lembrem-se, pessoal, quanto mais raiz formar, né? Quanto maior esse sistema radicular, maior a probabilidade dessa planta expressar o seu potencial produtivo. Por quê, pessoal? Porque, você imagina, a gente tem uma boca. A gente tem uma boca só. Por ela vai passar uma quantidade X de nutrientes. Na planta, imagina, ela não tem uma boca só. Ela tem várias bocas por onde podem entrar nutrientes. Então, quanto mais bocas ela tiver, ou seja, mais portas de entrada para nutrientes, mais ela vai poder, então, atingir o seu potencial genético, né? Seu potencial produtivo. Pessoal, mas como fazer com que essa raiz ela cresça e se aprofunde? Primeiro, pessoal, eu não posso esquecer esses 5 itens: deficiência hídrica, fertilidade e reação do solo, cobertura morta, irrigação e adensamento, método de cultivo, na realidade, tá? Pessoal, vamos começar lá pelo método de cultivo. Bom, o sistema radicular, ele é limitado, né? Ele cresce, vocês viram lá que ele pode chegar até 2 metros. Então, quer dizer, entre as plantas, ele tem que ter pelo menos 2, né? Claro que existem hoje híbridos que tem esse sistema radicular um pouquinho menor. Mas aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que eu quero plantas resistentes. Normalmente, quando elas estão ligadas a nematóides, por exemplo, esse sistema radicular é muito maior, né? Ou seja, esse sistema não vai me permitir um adensamento muito pequenininho, né? Eu não vou poder adensar muito, né? Eu não vou poder diminuir muito o espaço entre as plantas, porque aí elas vão competir pelos nutrientes que estão lá no solo. Pessoal, mas a gente tem que pensar assim, ó, uma raiz muito superficial. Se essa raiz fica aqui muito superficial, o que vai acontecer com ela? A planta vai tombar, e eu não quero isso. Então, o que tem que acontecer aqui? Um equilíbrio com a parte hídrica, tá? Ou seja, com a irrigação. Pessoal, deixar faltar água, você vai reduzir a absorção de nutrientes. Mas, pessoal, o que acontece? Se você deixa faltar água,
essa raiz, ela vai aprofundar. Por quê? Ela vai buscar, ela vai para outros lugares, ela vai tentar ir para um lugar que não tem água, que tenha água. Então, assim, se faltar superficialmente, né? Se faltar na superfície, ela vai se aprofundar, porque ela vai buscar. É uma função da raiz, é buscar água e sais minerais, tá? Então, ó, claro que a gente não vai deixar faltar água, porque senão a gente já sabe que não vai ter absorção correta de nutrientes e água, tá? Portanto, vai afetar a produção da planta. Mas, por outro lado, pessoal, eu tenho que controlar essa quantidade de água para desenvolver bem e que ela se aprofunde, tá? Esse pH, pessoal, do solo, para que ela consiga absorver bem seus nutrientes, ele tem que ficar entre 5,8 e 6, tá ok? E para que essa água, ela também não evapore muito, né? E para manter esses nutrientes sempre disponíveis, eu tenho que ter uma cobertura morta, tá? É essa cobertura morta que vai aumentar o tamanho do meu sistema radicular e, portanto, a profundidade também da raiz pivotante. Tudo bem? Pessoal, a próxima parte a gente vai falar então de parte aérea, tá bom? Então, se atentem aí ao sistema radicular, porque vai ser ele o precursor para que tenha uma boa formação de parte aérea. Tudo bem?